Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade ao estudo que estávamos falando na aula anterior, que é a lei da destruição, lá no capítulo 6º, parte terceira, que é a parte da filosofia, e hoje vamos tratar, entre outros assuntos, a questão do assassínio, a questão da crueldade, a questão do duelo, apesar de o duelo já ser uma coisa ultrapassada nos dias de hoje, mas como está dentro do contexto que ele vai nos apresentar, nós podemos analisar o duelo também nos dias modernos. Será que ainda existe duelo entre os homens? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. A primeira parte que nós vamos tratar é justamente começando a questão 746, que é o assassínio. Será que a questão de você matar tem implicações? Será que ele vai contrariar a lei do Criador? Ele nos fala, toda transgressão às leis de Deus é um delito, e o assassínio não seria diferente, não havendo gradação diante de suas práticas. Neste, ao privar a criação de cumprir uma missão ou expiação, reside o grande mal. Então, quando você vai extirpar a vida de alguém, você está impedindo, mais do que o ato do assassínio, impedindo que aquele ser continue no seu progresso evolutivo. É claro que isso vai acarretar sérias consequências, não só para o criminoso, como também a todos à sua volta, a todos aqueles que concorreram para que aquele ato viesse a ocorrer ou viesse a eclodir. Então, o grau de culpabilidade está associado à intenção e não ao fato em si. A legítima defesa somente pode ser compreendida quando associada à necessidade, mas observando a rígida regra de defender a vida sem comprometer a vida do outro, respondendo sempre pelos excessos praticados. Então, ele está te mostrando que você, até pela lei da preservação, que vai te compelir a defesa da sua vida, você pode reagir a uma violência, sim, mas essa injusta agressão precisa ser moderada para ser repelida. O excesso dela, inclusive dentro da legislação pátria, ele é punível. Então nós precisamos ter atenção. Então quando você tem meios de impedir a progressão daquele ato de forma moderada e não o faz, é claro que você será responsabilizado. É claro que não é só uma transgressão às leis dos homens, mas há uma transgressão à lei divina. Porque se eu posso fazer com que o agressor, através de uma ação mais contundente, diminua a força de ataque contra a minha pessoa e tomo ali uma ação que vai tirar a vida desse ser, é claro que eu serei responsabilizado, sim. Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão de legítima defesa. O que é a legítima defesa? Nas guerras, quando constrangido pela força, é possível atenuar sua responsabilidade, desde que afastar da crueldade e o grau de bondade a seu alcance para praticar. Então ele está te mostrando que nas guerras, infelizmente, como vimos que Jesus já tinha nos advertido da sua necessidade, das ocorrências das guerras, ainda que você esteja envolvido no cenário de guerra, você precisa manter ainda a bondade em seu coração. Você precisa evitar a crueldade. Note, a lei da conservação vai te permitir a defesa da sua vida, assim como do seu adversário vai permitir também a defesa da sua vida. O que não pode é estar naquele cenário a crueldade, ou o excesso, ou meios de aniquilamento que são absolutamente desnecessários para impedir aquela força. Então note, a lei da conservação te dá sim essa chancela para que você faça a defesa da sua vida, mas não te dá a chancela para os excessos que você praticou, principalmente quando revestido de crueldade. Então nenhum crime pode ser justificado aos olhos de Deus, pois todo crime é crime. Então não adianta, não existe essa ideia de meio crime, é crime. Não importa se o cenário seja uma guerra, seja um conflito de interesse, seja uma briga particular, todo crime é crime. Exatamente. Então ele continua nos falando assim, ainda que o homem esteja aparelhado com alto nível de intelectualidade, nada justifica a sua bestialidade, a não ser o seu distanciamento da ética a ser observado. Porque a guerra é uma bestialidade.
A guerra é algo que pessoas irresponsáveis, pessoas que colocam jovens no campo de batalha porque não têm coragem de estar no campo de batalha. E aí colocam nações, colocam povos em conflito para atender seus interesses pessoais, para amaciar ou para aliviar os seus egos inflados, machucados pelo outro. E aí coloca toda uma nação a passar por situações gravosas, de sofrimento, porque sim, uma guerra ela não envolve somente os contendores de farda, ela envolve a população civil, aliás, a mais sofrida, e envolve o mais grave, a verdade. Porque, aliás, como eu dito, a primeira a morrer num conflito, numa guerra, é a verdade. Porque todos os lados se julgam com direito, todos os lados se julgam justificado para continuar o combate, para continuar a guerra. Quando, na verdade, o ato praticado por todos eles não passa de bestialidade. Então, quando nós falamos de assassínio, não estamos falando só no cenário de guerra. A guerra foi um cenário porque, apesar de ser uma coisa muito antiga, está mais atual do que nunca. Estamos vivenciando isso, estamos observando isso. Não estamos diretamente no cenário da guerra, mas estamos observando. Até solidificando aquilo que o Cristo nos falou da necessidade delas, mas que não devemos nos assustar, não devemos nos apavorar. Elas são necessárias, mas a fé, a esperança vai suplantar tudo isso e nós venceremos. Então falamos aqui também de diversos tipos de assassínio. Então temos aqui o infanticídio, temos hoje o feminicídio. Então a lei de destruição, ela vem mostrando que qualquer crime que seja, qualquer cenário que seja, ele é um crime aos olhos de Deus. Então tirar a vida do seu semelhante é um crime aos olhos de Deus, como também é na nossa legislação. E aí, continuando, ele vai abordar crueldade, aquilo que nós já falamos ano passado. Inegável ser um instituto da destruição, ainda que necessário, o lado atrasado do ser. Mas quando praticado com requintes de crueldade, evidenciam-se as escolhas pelo caminho da maldade. Aquilo que falamos, é inevitável a destruição? É. É inevitável as guerras? Sim, é inevitável. Mas a crueldade é evitável, sim, e está em nossas mãos. Na questão 752, ele fala que algumas vezes a destruição constitui uma necessidade. Com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ou seja, às vezes é necessário destruir, sim, mas a crueldade não. Nos povos primitivos, a matéria prepondera sobre o espírito. Ele se entrega aos instintos do bruto e, como não experimenta outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos em perfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer estas influências. Então, mostrando que o homem, quando está envolto nesse cenário de negatividade, de destruição, de desejo de subjugar o seu irmão, ele recebe o concurso de espíritos malévolos, de espíritos de pouca clareza, de pouco esclarecimento. Ele é assistido por esse nível de espírito e, naturalmente, ele se deixa levar, pela vontade dele, naturalmente, se deixa levar a esses instintos, se deixa levar a essas solicitações ou a essas sugestões e vai produzindo crueldades pelo mundo afora. Não que com isso ele não terá a sua justa responsabilização. Então o senso moral é um germe nato a todos os espíritos, cujo caminho, na medida de seu desenvolvimento, vai fazer brotar no ser, o levando a abandonar práticas que o levarão a delinquir. Na medida em que esse germe do senso moral vai aflorando, você vai abandonando as práticas de delinquir. Então, quanto mais depurado, quanto mais eticamente elevado esse ser, muito pouco provável se socorrer da delinquência, se socorrer da prática de crimes. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza as duas outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. E é o que estamos dizendo para vocês. Então, na medida em que eu vou evoluindo, na medida que eu vou ganhando consciência, na medida que eu vou compreendendo que eu preciso ganhar ou adquirir ou aprender a obter virtudes, eu
eu me afasto dessa questão animalesca, eu me afasto dessas práticas, eu me afasto da crueldade, eu vou depurando o meu espírito, eu vou compreendendo essa sua desnecessidade em combater e subjugar o meu irmão. Mesmo a espírito de natureza extremamente cruel, a bondade do Criador se faz presente ao permitir a reencarnação em sociedades mais adiantadas, com o propósito de se adiantarem, se assim desejarem, servindo de modelo a outros, quando não se adiantando o caminho a ser negado. Mostrando que a bondade do Criador permite a todos nós o refazimento de nossa jornada, o reescrever final dessa história. Está em nossas mãos. É claro que é preciso querer, é preciso ter a vontade de querer modificar. Quando não, ele vai servir, quando ele não se emenda, quando ele não se conserta, ele vai servir de exemplo aos outros daquilo que eu não gostaria de fazer. Então, mesmo diante do mal, mesmo diante de práticas cruéis, ele serve de modelo para o indivíduo, para o outro, compreender aquilo que eu não quero ser, aquilo que eu não desejo ser. Aos seres cuja crueldade ainda não pode ser lapidada, será dada nova oportunidade em outros mundos, a fim de compreenderem as escolhas a serem feitas, sendo expurgados daquelas mais adiantadas. Então, na medida que esse espírito vai ocupando camadas em que ele não consegue se adaptar, é igual à escola. Ele vai sendo reprovado e retorna ao educandário. Então, espíritos com uma natureza cruel serão alocados em locais, em civilizações do mesmo nível dele, até que ele, através do sofrimento, que se a crueldade vai trazer sofrimento a esses seres, ele queira abandonar essa prática, ele queira evoluir, cansado de tanto esse sofrimento, de tanta crueldade, ele queira sair dessa situação, desse cenário que é tão deplorável para o espírito. E o duelo? Se no passado havia o duelo de espadas, de garrucha, hoje já não mais existe, mas existe um outro duelo, que é o duelo das palavras. O duelo tão cruel, que provoca tanto sofrimento, que machuca tanto o outro, que continua sendo um duelo. Porque sim, quando eu, através do meu ego ferido, lanço setas de maledicência contra o outro e o outro contra mim, o que nós temos ali? Não é um duelo? Então, o duelo foi abandonado? O duelo que aqui é apresentado é o duelo do século passado. Mas o duelo ainda existe entre o homem? Sim, existe. Por quê? Porque na medida que o meu ego é atingido, que o meu ego é ferido, o que eu vou fazer? Eu vou para o campo de batalha. E que campo de batalha é esse? É o cenário social. É o cenário que muitas das vezes eu denigro a imagem do meu irmão, que eu provoco o verdadeiro assassínio moral do meu irmão, e ali reside, sim, o duelo. Quantas e quantas vezes assistimos esse combate vergonhoso entre irmãos de um mesmo local, duelando por posições dentro de uma mesa, duelando de posições para dirigir um local, para dirigir uma sala. Isso é o quê? Isso é duelo que o homem está a praticar. E isso sim precisa ser rechaçado do nosso coração, de nossas práticas. O bom senso nos diz que não devemos ocupar posições que ainda não fomos preparados ou não fomos convidados. Não devemos ocupar as primeiras mesas porque ainda não é o momento de estarmos sentados naquela mesa. Devemos sentar nas últimas cadeiras para que não tenhamos o constrangimento de ser convidados a sair daquele local. E quando assiste essa disputa de local, disputa de mesa, disputa de melhor posição, eu vou ser o melhor palestrante, eu serei aquele que estarei numa mesa de direção, o que é isso que nós estamos praticando? Duelo. Exatamente. Então o duelo saiu de nossas vidas? Não, não saiu. Ele nos fala, não pode ser visto como mais do que um crime praticado sob a licença legislativa da época, ainda que para alguns seja honra, não passando tais práticas de mero embate do ego ou, para os mais fracos, se lançarem a um suicídio premeditado. Em todos os casos, mesmo com as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Depois porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Então, ele está te apresentando esse conflito. Mas aí, se você se remete na modernidade, será que você não mata o seu irmão? Será que você, quando vai no combate, para o duelo, para a disputa, porque seu ego está ferido,
porque você deseja aquele local, será que não o mata moralmente também? Quando não mata fisicamente, que sim, quantos e quantos irmãozinhos vão ser rechaçados da oposição porque perdeu a luta, porque perdeu o duelo, porque perdeu a disputa, acabam sucumbindo, perdendo suas vidas. Aquilo é tão importante para eles, mas tão necessário para ele, porque ele ainda está no campo da ignorância e entende que aquilo é um prêmio, aquilo é algo importantíssimo na vida dele. E quando ele perde esse duelo, perde essa batalha, perde essa competição, ele se recolhe. E quando ele se recolhe, ele vai para o ostracismo. E no ostracismo, ele morre, ele sucumbe. E aí eu te pergunto, matou ou não matou seu irmão? És ou não és um assassino? És ou não és um criminoso? Então nós precisamos ter essa perfeita noção que o mundo espiritual nos apresenta, principalmente aqueles que querem competir, querem ocupar posições, querem lutar por cargos, querem lutar por estar na projeção social, querem lutar por os holofotes, como se aquilo fosse a coisa mais importante das suas vidas, atingindo seus irmãos, fazendo com que seus irmãos sucumbam diante da fragilidade, muitas das vezes, do seu contendor, de não poder resistir àquela artimanha, àquela armação. Então lembre-se, o duelo ainda está entre nós e ainda produz graves danos. E aqueles que duelam, aqueles que disputam, aqueles que vão para o combate absolutamente desnecessário, principalmente quando se fala em agremiações espíritas, que assistimos muito esses combates, esses duelos de lideranças, são assassinos, são criminosos, sim, e responderão na medida das suas faltas, na medida da sua responsabilidade, quando daqui partirem. Sugiro a vocês a leitura do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e fala sobre o duelo. E eu vou trazer só para vocês um trechinho. Foi-me necessário derramar sangue para salvar minha honra. Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que lhe restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco. Exatamente. Honra? O que é isso? Honra? Matar o meu irmão é honra? Dando continuidade, quando os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar ser culpado o homem se cometeu alguma falta ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não pode atingir. Então, é uma orientação que Kardec nos está dando, na nota de Kardec, te mostrando que a verdadeira honra é perdoar. A verdadeira honra é não deixar que esses insultos nos atinjam. Se esses insultos estão me atingindo, é sinal que eu estou muito longe dessa perfeição, muito longe dessa compreensão, muito longe do nível de moralidade que é desejado. Um outro ponto que é abordado é a pena de morte. Será que a pena de morte resolve? Será que ela tem o condão de trazer para a sociedade a justa reparação do crime que o apenado cometeu? Será? Onde vocês têm visto pena de morte tendo elevado a sociedade ou melhorado a sociedade? É claro que não. Nos é mostrado que a pena de morte ainda é uma prática bárbara, mesmo em sociedades tidas como desenvolvida. Ela não resolve o problema, ela simplesmente extingue o problema das mãos dele. Ela joga debaixo do tapete a verdadeira causa da prática criminosa. Da mesma forma, os presídios que as sociedades estão em volta deles, milhares e milhares de homens ali confinados, resolve. Ou simplesmente pega o problema e joga debaixo do tapete. Você socializa o homem ali dentro? Será que você recupera esse homem ou você agrava a sua situação? Então, são questões que a doutrina espírita nos convida a pensar e refletir, convida-nos a analisar essas questões, e a pena de morte é uma delas. Eles nos falam, ao homem ainda não há como perceber que o caminho da educação, note, da educação, não passa pela supressão de direitos, pois mesmo sendo instituído pela sociedade, a pena de morte se inclina com um atraso evolutivo, constituindo um crime legalizado, havendo outros meios de correção das faltas praticadas. Ou seja, ainda vivemos nessa prática de olho por olho, dente por dente.
quando na verdade nós precisamos menos bala, menos coturno e mais livros, mais caneta, mais lápis, mais papel, para que o homem possa ser educado, possa ser socializado. Os gregos já nos diziam isso: se você quer que o adulto não seja um delinquente, eduque-o quando criança, ensine quando criança, eduque, prepare esse ser e não o deixe largado, como muitas vezes acontece, e depois venha a pergunta que a sociedade faz: ele delinquiu. Como delinquiu? Você tirou todas as oportunidades desse ser, não deu a ele outra oportunidade a não ser esse caminho da delinquência? Porque você não educou, porque você não preparou, porque você não aparelhou escolas? Quantas e quantas vezes, da própria doutrina, nós temos assistido isso? Quantos irmãos vivem na ignorância? Quantos irmãos vivem a cometer uma série de impropriedades, de equívocos dentro da doutrina por falta de quê? De escolas, de ensinos, de melhoria dentro das instituições, de olhar menos os fenômenos, de olhar menos as práticas mediúnicas e se colocar mais a educação no conhecimento, no preparo, no absorver essa doutrina, entender essa doutrina, para evitar que o homem continue a fazer práticas equivocadas, fantasiosas, mentirosas. É isso que precisamos enxergar. Então, nós precisamos entender que é através da educação que você vai tirar, neste caso, a pena de morte. Que as sociedades terão formas menos agressivas para combater ou para diminuir o nível de criminalidade. E, com certeza, esse meio só tem uma forma. Pestalozzi já nos falava sobre isso, Kardec já nos falava sobre isso. O caminho é a educação. O grande pedagogo Pestalozzi nos afirma que a forma amorosa de ensinar é que faz a transformação social. Pare para pensar. Sociedades evoluídas, sociedades que hoje ocupam patamares no IDH elevado, onde está essa evolução? Na educação. É isso que precisamos compreender. Para o que o homem chama de ser necessário, nada mais é do que equívoco na compreensão de outros mecanismos inibidores de transgressões legais, facultando ao transgressor o sincero arrependimento e que só atingirá com elevadas transformações sociais pelo processo de conscientização educacional. Então, é através da educação que nós vamos fazendo com que o homem se melhore, que o homem evolua, que a Terra atinja o progresso que tanto almejamos. Não é através de conversinhas, não é através de discurso, é através da educação. É educação nos bancos de escola, é educação na própria doutrina espírita, para que ela seja compreendida dentro da sua mais elevada acepção, para que a gente abandone as nossas infantilidades, para que se abandone práticas equivocadas, práticas fantasiosas, práticas que só têm o objetivo de enganar, de iludir os pequeninos, nos tornando pedra de tropeço de muitos desses pequeninos e que responderemos por essa intenção de praticar o mal. Porque sim, aquele que pratica um ato dessa natureza, de ser pedra de tropeço porque tem conhecimento, esse é um criminoso. Porque aquele que não tem conhecimento é o ignorante. Esse merece a nossa proteção e o nosso apontar de caminho para a educação. Mas aquele que já tem o conhecimento e leva o pequenino a cometer uma ilicitude, esse é um criminoso sim, porque ele tem o dever de conduzir seus irmãos ao bom caminho, tem o dever de ser luz para os seus irmãos, tem o dever de ser o sal da terra, como o mestre nos ensinou. Então, a evolução e o amadurecimento da humanidade fará com que o ser envergonhe-se de práticas passadas, que, em sua época, eram perfeitamente aceitáveis e amoldadas aos costumes e à moral abraçada, servindo às experiências de correções e transformação. A história da ética e da moral. Moralmente está revestido de uma legalidade? Ou seja, é uma prática criminosa legalizada? Sim. Porém, eticamente é aceitável? Claro que não. Ética tem a ver com as leis do Criador. E as leis do Criador não são leis más, muito ao contrário, são leis corretivas, são leis educacionais, são leis que fazem com que o espírito se melhore e compreenda as suas infrações. Os evangelhos, há que se ter cuidado em suas interpretações, principalmente as que estão amoldadas aos nossos interesses e pensamentos, e assim somos advertidos. Ou seja,
Quantas práticas estão ali nos evangelhos justificando práticas criminosas, práticas contrárias ao Criador? São interpretações humanas, são interpretações equivocadas, são interpretações derivadas de interesse, assim como acontece na doutrina espírita. Quantos irmãozinhos fazem leituras equivocadas dos evangelhos, fazem leitura equivocada do Pentateuco para atender e amoldar aos seus interesses? Então, nós precisamos compreender que, através do processo da educação, é que todos esses equívocos, todas essas interpretações tendenciosas serão afastadas. E, com isso, nós conquistaremos a verdadeira evolução. Então, na questão 764, continuando, em que ele nos adverte, ele nos fala: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, com acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seu semelhante, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também? Perdoai os vossos inimigos. E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Então ele nos mostra que é através do perdão, através de compreender o ato praticado pelo meu irmão, dando-lhe a oportunidade do refazimento, dando a oportunidade de voltar ao caminho do bem, ao caminho da virtude. Ali reside a bondade do homem, ali reside a evolução. O mestre teve a oportunidade, como filho dileto do Criador, de pedir a destruição. E o que ele fez? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então o mestre nos deu a grande lição. Ele estava ali sofrendo, ele estava no Calvário, ele poderia estar eivado de ódio, de raiva daqueles que praticavam aquela abominação contra aquele ser. E, no entanto, não. A última palavra do mestre foi perdão. Ora, se o mestre nos ensina que o caminho é do perdão, por que não aprendemos essa lição? Por que não compreendemos o ato delituoso do nosso irmão e estendemos as nossas mãos para socorrê-lo, para encaminhá-lo ao bom caminho? Por que não apresentamos palavras de conforto àqueles que sofrem nos cárceres? Sim, porque é muito bom falarmos palavras bonitas dentro dos nossos centros, fazermos palestras bonitas, mas qual de nós vai nos presídios, nos amontoados sociais e fazem palestras orientadoras, recuperadoras daquele ser? Ah, não, mas ali é um antro de vagabundos, de marginais, ali nem pensar. Oi? Como assim? A palavra do Mestre, a palavra do Cristo, é para ser passada não para aqueles que têm saúde, mas para aqueles que estão doentes. Eu não vim curar o são, eu vim curar o doente. Foi isso que o Cristo nos falou. E qual de nós sai de nossas casinhas, de nossos centros espíritas, e vamos auxiliar aqueles homens perdidos, aqueles homens em sofrimento, aqueles homens que estão encarcerados? Qual de nós? O homem, ao se colocar no lugar de Deus, na distribuição de justiça, usurpa um direito que não possui. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que espiar. A pena de morte é um crime, não só legalizado, mas também eticamente, quando aplicada em nome de Deus. E os que impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Lá na questão 765 a gente encontra essa mensagem que nos mostra que a pena de morte é equivocada. Que, aliás, todo crime é um crime. E todo crime, por ser um crime, afronta as leis de Deus. E, consequentemente, teremos que colher essas escolhas equivocadas. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenhamos abordado esse assunto na sua amplitude, lamentando não poder aprofundar mais esse assunto. Mas fica aqui a nossa advertência. Leiam mais, estudem mais, adquiram conhecimento, mas não para duelar com seu irmão através de conhecimento, mas para que você ganhe consciência, para que você se liberte dessas amargas que te trazem tanto sofrimento, tanto peso. Nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Fiquemos em paz.